Grupo 4, né? Me ajuda aí. Boa noite, Boa Bernardo. noite. Isso, Noite. grupo 4. Tá. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá todo mundo aí já? Não, Algumas tá pessoas. faltando. Vamos começando, aí as pessoas vão se conectando aí. Ok. Lembrem O que Washington ainda tá no trabalho, tá, tá, sem professor? problema. Eu tô gravando de qualquer forma e depois eu passo o link para eles, para vocês, boto lá no portal. Tá bom, obrigada. Só para vocês lembrarem que a nota máxima é 4 nesse projeto, tá? Aí vocês tiraram 3,6. Vocês estão vendo aqui o projeto de vocês? Eita. Estão visualizando, gente? A tela? Sim, Tá, estamos beleza. vendo. Sim. Eu vou comentar aqui algumas coisas. Uma coisa que eu acho que vocês precisam revisar é o texto. Tá? O texto não tá legal. Tem vários erros de português, tem umas frases que estão escritas meio estranhas, que não dá para entender. Vale a pena vocês revisarem toda a parte do português. Tá? Aí vamos lá para a análise do ambiente, do macroambiente. Eu foquei mais nas análises para ajudar vocês aqui. No ambiente natural, vocês trouxeram lá o conceito direitinho e tal, mas o único dado que vocês trouxeram foi algo conectado com o corona. Acho que vocês precisam pensar em outras possibilidades, não só o corona. O ideal é que você pense, pô, vocês vão trabalhar com organização de jogos. Geralmente, assim, não geralmente, mas a maioria, ou uma boa parte deles vão ser ao ar livre. Né? Então, se tiver chovendo, você vai ter problema. Se tiver um lugar que tem muito relevo, se tiver no meio de uma colina, alguma coisa assim, pode ter algum problema. Enfim, tem várias possibilidades para vocês trabalharem no ambiente natural que não seja só o corona. Tá? Pensa em toda a estrutura que vocês vão usar. E aí vocês podem pensar não só na pandemia, mas questão de clima, questão da quantidade de chuva, de alagamento, de tudo que pode prejudicar ou beneficiar o projeto de vocês. Tá? Então eu senti falta nesse ambiente natural de mais exemplos de coisas do ambiente externo que podem afetar vocês. Aqui no político, a mesma coisa. Vocês trouxeram também muita coisa relacionada com a pandemia. Né? Mas vamos pensar o seguinte: o ambiente político ali é o político legal. Isso não significa que seja só político de Bolsonaro, Lula, mas tem a ver com a legislação. Então tem a ver, será que tem algum, sei lá, alguma uma coisa que eu sei que pode afetar vocês. É proibido aposta. Né? Por lei é proibido aposta em dinheiro. Uma empresa não pode fazer isso. Só quem pode trabalhar com jogos de azar são órgãos específicos. Então, o jogo do bicho é ilegal. Se você vai fazer algum jogo parecido, na Sena, Mega Sena, que é específico. Então, se rolar aposta dentro do jogo, eu vou apostar em tal time, vou apostar em tal time. Dentro do aplicativo de vocês, isso não pode existir. Então, seria uma das coisas que vocês poderiam levar em consideração. Vocês podem pensar em que leis que vocês precisam ficar atentos. Por exemplo, vocês estão trabalhando com jogos, vocês vão ter árbitros. Então, os árbitros têm que ficar atentos às regras, não só dos jogos, mas de como ele vai atuar. Né? Se for árbitro oficial e tudo mais, tem ali um direcionamento ou de um órgão de classe ou de uma CBF da vida, não sei. É partir para isso, não ficar só focado na pandemia, porque qual é, qual é a análise ideal do macroambiente? Quando a gente olha para fora, né, da empresa, mas que a gente não olha muito para fora. Vamos supor,
será que realmente a pandemia vai afetar a quantidade de jogos? A gente vê um monte de gente na rua indo para bar, fazendo festa. A gente vê isso. Então, será que as pessoas vão deixar de jogar futebol ou vão jogar futebol de máscara? De repente vão jogar futebol de máscara. Então, talvez nem tenha tanto impacto a pandemia na empresa de vocês. Pode ter algum impacto, mas não tanto. Entendeu? Então, o que eu acho que ficou faltando no macroambiente é vocês ajustarem essas coisas, trazerem mais dados. No ambiente demográfico, vocês falam, no mercado devem existir pessoas com poder de compra. Assim, alguns fatores devem entrar nessa lista, como a renda da população, os preços, o endividamento, disponibilidade do crédito. Essa é uma parte da análise que você tem que fazer. Se aqui você está trabalhando no ambiente econômico, então você precisa trabalhar taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, nível de endividamento, como vocês colocaram, disponibilidade do crédito, alguma coisa que faça sentido ali para vocês trabalharem relacionados ao ambiente econômico. População, na verdade é renda da população, também faz sentido aqui no econômico. Aí, só que vocês só citaram, aí dá que vocês analisassem isso daí. Tá? Boa noite. Boa noite, Lacerda. Desculpa aí o atraso. Nada. Tô gravando aqui de qualquer forma, depois você assiste o iniciozinho. A nota no de trabalho vocês aqui. foi muito ruim, não foi, galera? Foi muito ruim. Só pro Lacerda ficar preocupado. Não, tô preocupado não. Brincadeira, Lacerda. Vale 4, vocês tiraram 3,6, não foi isso? Isso, 3,6 de 4. Tá bom? Tá querendo me assustar, você atrasou, né? Tu viu, né? Pô, tentei. Aqui, vamos lá. Eu tô comentando aqui algumas coisas para vocês corrigirem depois. No Show. STP, vocês precisam melhorar. Não ficou legal aqui. A impressão que eu tive é que vocês não entenderam a ferramenta. Sugiro que vocês leiam de novo lá no texto o que é o modelo STP, como se faz, porque não ficou legal de forma alguma aqui. Vocês trouxeram um pouquinho do conceito e aí depois falaram coisas que não tem muito a ver com o modelo em si. Lacerda, desliga o microfone aí, por favor. Perdão. Tô tentando aqui porque eu consegui, é a primeira vez que eu tô conectando no notebook, foi mal. Nada. Show, melhorou. Então, o modelo STP ele precisa de revisar. Ele precisa de uma boa revisão, que para mim foi a pior parte do trabalho. Né? Assim, acho que foi onde a gente acabou tirando mais nota, foi no modelo STP. Cadê? Na análise SWOT, estava tudo ok. A única coisa que eu comentaria aqui é o seguinte: quando a gente vem aqui para oportunidades, boas parcerias. Quem pode fazer essas boas parcerias? E aí? Quem faz essas boas parcerias? Oi, é para falar? Tá. Então, o que acontece? Boas parcerias, eu fiquei curioso também agora, porque eu não lembro direito. Deixa eu ver aqui, achei aqui, pouca concorrência. Tá, as oportunidades. Boas parcerias quer dizer o seguinte, com o mercado, com pessoas locais, entendeu? O informal, entendeu? Porque a gente tem patrocínios master, patrocínios. Mas olha só, quem que pode fazer essas parcerias? Era para ter escrito isso. Não, tô te perguntando, cara, é só responder. Quem que faz essa parceria? Tá. Então, seria... Desculpa, tô tentando.
Não é a No empresa caso de seria... vocês? Oi? Não é a empresa de vocês que vai fazer essa Sim, parceria? sim, Então, sim. se é a empresa de vocês que vai fazer essa parceria, não é uma oportunidade. Ah, entendi. Porque oportunidade e ameaça, a gente está trabalhando com ambiente externo. Ou seja, com macroambiente. Eu não posso mexer nele. Se eu posso mexer, se eu posso fazer uma boa parceria, eu que estou mexendo nisso. Essa é minha opção. Então, não é ambiente externo. O que eu poderia colocar aqui? Diversas lojas apoiam esporte, por exemplo. Pô, se diversas lojas apoiam esporte, qual é a minha conclusão? Posso fazer uma boa parceria com essa loja. Entendi. Entendeu? Boas parcerias seria a conclusão que eu traria de um item que eu estaria colocando aqui na oportunidade. Entendi. É o resultado do que eu tinha que colocar. Exatamente. Beleza. Entendi. Desculpa. Putz, que falha. Isso é normal. Cara, esse é o erro mais comum. E aí, como é que a gente faz para não cometer esse erro à toa? Esquece o nome oportunidades. Tira esse nome. Bota ali X. O que é X? Pô, naquela parte de baixo da matriz, não é ambiente externo? Uhum. Então, vamos lá. Ali é só ambiente externo. Na parte da esquerda é dispositivos, não é isso? Isso. Então, esquece a palavra oportunidades e pensa, aqui eu tenho que colocar alguma coisa do ambiente externo que seja positivo para a empresa, que eu possa aproveitar. Pronto, você nunca mais vai errar. Esquece a palavra oportunidade, porque a oportunidade a gente vai colocar ali, tem a oportunidade de expandir, eu tenho a oportunidade de fazer uma parceria, eu tenho a oportunidade de comprar a empresa concorrente, eu tenho a oportunidade de lançar um produto novo, mas aí a análise fica errada. Eu vou dizer que esse é o erro mais comum. Você vai ver, inclusive, diversos sites que estão explicando como se faz a matriz cometendo esse erro. Você vai ver o cara postando aula foda no YouTube cometendo esse erro. Por quê? Vai pelo pé da letra. Oportunidade, se é a oportunidade da empresa, não entra aí. É a conclusão que você tira da ferramenta. Aqui eu poderia colocar, vamos supor, pandemia, que vocês colocaram como ameaça. Se eu for uma empresa da área de saúde, a pandemia para mim é uma oportunidade. Né? Então, eu sou uma empresa, por exemplo, eu sou uma empresa que faz exame, empresa de exame. Faço exame de sangue e raio-x. Aí, beleza, eu coloco ali como oportunidade pandemia. Cara, se a pandemia é uma oportunidade, o que eu posso fazer? Pô, eu sei que eu vou precisar de mais gente para trabalhar porque vai aumentar o número de pessoas que vão fazer exame de sangue, vão fazer exame de raio-x, sei lá. Então eu preciso... Qual é a conclusão que eu tiro daí? Vou investir em mais equipamentos, vou treinar o meu pessoal para contratar mais gente e esse pessoal que já está trabalhando servir como mentor deles. Eu vou fazer uma parceria com uma empresa que vai me fornecer um equipamento emprestado por uns meses enquanto a gente está na pandemia. Você pode ter várias opções tendo ali como oportunidade a pandemia. Então, no caso de vocês colocaram ali uso do esporte como entretenimento. E ou negócio. Eu nem tiraria esse ou negócio, botaria busca de esporte como entretenimento. Ou aumento da busca por esporte como entretenimento. Cara, isso é ótimo para vocês, porque vocês podem investir em novos esportes, em outros esportes, vocês podem expandir para outras regiões do país, vocês podem fazer um monte de coisa por conta disso. Tá? Então, o que a gente vai colocar ali são coisas que estão acontecendo no macroambiente ou no microambiente ali com concorrente, fornecedor, mas mais macroambiente,
que a gente pode se beneficiar. Tá? E aí, pensando nisso, esquecendo a palavra oportunidade, vocês nunca mais vão errar. Tem uma pergunta. Diga. Em relação a ameaças, que a gente colocou pandemia. Uhum. A gente colocou pandemia porque nós somos uma empresa que promove esporte, promove campeonato esportivo, certo? Uhum. Hoje, para a gente, se a gente tirasse do papel e colocasse real, nós estaremos falidos antes de começarmos. Uhum. Por quê? Porque não temos a liberação tal e não temos mercado, que as pessoas também não... A procura seria muito pequena, entendeu? Porque vocês estão trabalhando com jogos com equipes, né? E aí não pode, tem que evitar aglomeração. Exato. Isso, coletivo, Sim. Esportes coletivos. Sim. Por esse motivo, Bernardo, que nós colocamos pandemia. Porque realmente ela afeta. Tá certo? Tá certo. É isso que eu queria saber, porque eu queria saber se eu ia ter que tirar ou não. Não, tá certo aí. O que eu estava falando antes de você conectar é que lá na parte do macroambiente que vocês fizeram análise, em alguns casos ficou só a pandemia. E só que cada ambiente externo ali é mais do que só a pandemia. Tem que fazer uma análise um pouco maior. E aí, aonde? No macro? No macroambiente. Porque teve um ou outro que, acho que no ambiente natural, vocês trouxeram só a questão da pandemia. Pô, mas vocês vão trabalhar com futebol, por exemplo. Futebol ao ar livre. Então, pô, na época de chuva, você provavelmente vai ter menos procura por jogos ao ar livre. Em compensação, você vai ter mais procura de jogos em salão, né? Então você pode colocar lá no macroambiente. No mês de março chove bastante no Rio de Janeiro. Sei lá, no mês tal chove bastante. Então isso entra no ambiente natural e vai afetar vocês, né? Positivamente, inclusive, né? Pô, se você sabe quando que chove mais, você já pode fazer uma campanha para colocar todo mundo para jogar o mesmo campeonato, só que aí em Futebol Society. Adapta, para não ficar sem jogo, a gente começa um campeonato paralelo aqui, Futebol Society, para todo mundo jogar enquanto está chovendo, depois a gente volta para o campeonato base. Isso aí. Então, em relação a isso, eu vou te passar o que eu não mexi muito nisso, porque no ramo não influi. Uhum. Certo? Por quê? Porque o basquete pode ser jogado tanto ao ar livre quanto na quadra. Uhum. O vôlei, a mesma coisa. E o futebol também. Então, tipo assim, eu não tenho por que colocar, na minha opinião, tá? Colocar por conta disso. Eu tenho campos de fechados e tenho campos abertos. Sim. Então, eu tenho essa facilidade. Eu não sei se... Mas, porque... Ricardo, olha só, que o problema é o seguinte, a gente não está pensando o macroambiente como coisas que vão te afetar negativamente apenas. Sim, sim. Mas, por exemplo, se estiver chovendo, vai ter jogo no campo? Vai. Vai, normalmente? Normal, igual... Todo mundo, é isso que eu queria te dizer. O futebol profissional, eu sei que o cara vai mesmo porque está recebendo. Agora, no futebol amador, não sei se isso acontece. Vou te passar uma situação em relação a isso. O Washington, acho que não entrou ainda não, porque ele está no trabalho. O Washington era atleta do meu campeonato. Uhum. As pessoas jogavam mais quando o tempo estava fechado, chovendo, do que quando estava sol, entendeu? Porque o horário era de 10 da manhã até as 16 horas. Então, se você percebeu isso, mostra que afeta. Porque aí você começa a pensar, cara, se mais gente joga quando tá o tempo fechado, porque não tá um calor desgraçado, porra, eu quero que o tempo feche, porque o tempo fechado vai ser bom para mim. Entendi. Entendeu? Não é uma questão assim, porra, vai mudar a minha vida, vai prejudicar, vai me beneficiar. Não. Afeta. Pronto.
Mas em relação a... Entra a parte. Não querendo ser chato, tá? Uhum. Entra na parte de valores. Por exemplo, aí uma equipe paga por jogo R$ 150, tá? Uhum. Um exemplo, R$ 150. Ela pode inscrever até 20 atletas. Para mim, não importa quantos atletas tem. Se elas têm 20 no dia do jogo, ou só 10, ou só 5. Elas vão pagar o mesmo valor. Entendeu? Então, para mim, entre aspas, em relação a isso, não influi. Vai influir em relação a produtos que a gente vai futuramente colocar para vendas. Entendeu? Aí sim. Mas em relação a isso, inicialmente não. Entendeu? Então, porque olha só, aqueles valores fixos. Não entendi. Na verdade, o que você está querendo não é que ela não vai influenciar, é que ela não vai modificar. Né? Não vai, isso. Tipo assim, Obrigado. Não vai fazer diferença. Não é isso? Exato. Vai fazer diferença. Porque eles vão ter que pagar de qualquer forma. Tranquilo. Se eles não forem jogar, eles pagam. Então, se eles forem jogar, eles pagam. Não tem problema. Mas é uma coisa que influencia. Porque você está trabalhando no tempo, em alguns momentos. O cara vai jogar no tempo. Ou o cara vai influenciar. Se tiver frio, vai influenciar. Tipo, por exemplo, se tiver frio e você estiver oferecendo para vender casaco, você vai vender mais. Sim. Então foi o que eu falei, tá certo. Aí vamos supor, vou dar um exemplo para mostrar o que não influencia. O preço do frango aumentou no Brasil. Cara, foda-se o preço do frango. Tô jogando futebol, né? Então, não tem nada a ver. É ambiente externo, né? Parte econômica, os alimentos estão subindo. Vai afetar a empresa de vocês? Não vai afetar. Não. Agora, tá chovendo, não tá chovendo? Vai afetar? Vai. Vai afetar de forma significativa? Não. Vai afetar. Sim. Entendeu? Pode ser que, assim, vamos lá. São 20 jogadores, ou 5 jogadores vão pagar a mesma quantidade, o mesmo preço para fazer o jogo. Mas você não vai vender outros produtos? Se de repente você tiver parceria com uma empresa que vai, sei lá, parceria com um vendedor de refrigerante que vai vender refrigerante lá no dia. Se tiver 10 pessoas ou 20, o cara vai vender mais ou menos. Afeta a sua parceria. Se afeta a sua parceria, o cara vai pressionar você. Cara, olha só, eu fui lá esperando que fosse encontrar 60 pessoas. 20 de um time, 20 de outro e 20 na torcida. Pô, não tinha. Tinha 20 pessoas lá jogando. E não tinha ninguém na torcida porque estava chovendo. E aí? Eu vendi 5 refrigerantes. Como é que eu vou pagar R$50 para você? Não dá. Então te afeta diretamente. Entendeu? Tem várias possibilidades. Aí meio que nessa parte... a gente ter noção do que pode nos afetar. Tem coisa que não pode. O preço do frango, dane-se. Entraria então, desculpa, só cortando, entraria então naquele... O ambiente na parte natural. Natural, perfeito. No ambiente natural, por exemplo, entraria o clima. Né? Você pode até dividir, você pode colocar clima em relação à temperatura, ou você pode colocar se está chovendo ou se não está chovendo. Pelo que você falou, até influencia mais a temperatura do que a chuva. Se tiver um calor de 45 graus, talvez menos gente jogue. Aí, se tiver chovendo ou se tiver 20 graus, frio, a pessoa vai jogar. Tá? Mas é sempre pensar assim, não importa se a influência, o que vai afetar é muito ou pouco. Só importa de que isso te atinge de alguma forma. Né? Se te atingiu, entra na análise do macroambiente. Entendi. Beleza. Tá? Aí, pessoal, olha só. O que eu estou pedindo para os grupos fazerem alguém do grupo me manda uma mensagem no Telegram, colocar, sou fulano do grupo tal, que aí eu mando para vocês o projeto comentado. E aí vocês vão ali acompanhando comentário por comentário. Tá? Beleza. Mais alguma coisa, gente? Ou com alguma dúvida? Eu não sei porque eu não vi o começo, então
Tá. Para mim. Mas assim, foi mais ou menos o que eu te falei agora. Precisa revisar a parte do macroambiente, porque faltam mais dados, mas o que vocês pisaram na bola mesmo foi no modelo STP, que aí precisa revisar bem. Eu já coloquei aqui refazer o STP. Refazer. Eu colocaria, inclusive, o seguinte: estudar novamente para refazer, porque senão não vai ficar legal. Tá, vou te falar. Confesso que essa aula eu não participei. Eu estava trabalhando. E teve, parece, umas 2 pessoas também que não, entendeu? Então a gente não conseguiu discutir, debater. Eu não tinha domínio, então eu fiquei quieto. Mas aí dá uma olhada no RA, porque no RA tem um encaminhamento lá de material para vocês lerem, e aí vai te ajudar. Não, beleza. Confesso que eu deixei passar. Tranquilo. Lu, quer perguntar alguma coisa? Lu? Obrigado. Tô aqui. Obrigado. Não entendi. Lu, você Nem eu. Falei que eu não quero perguntar nada, não. Tá. Aí eu acho que é melhor eu falar alguma coisa. Tá. Bernard, ontem a gente falou sobre... A gente montou um Canvas e a gente queria a sua opinião, né, para direcionar a gente melhor. Só que eu pensei que a gente ia falar sobre isso agora, mas já são 9 horas. Aí o que a gente pode fazer? Ou vocês me mandam no Telegram e eu dou uma olhada, ou a gente pode agendar a semana que vem uma reunião e aí eu falo com vocês. Aí vocês veem o que é melhor. O que vocês acham, gente? Top. A reunião? Eu acho melhor a gente marcar um dia com reunião com ele e aí ele dá o feedback pra gente. Tá bom. Ô, Bernard, é pra escrever lá só o quê? No Telegram? Esqueci. Só falar seu nome e dizer qual é o seu grupo, que eu vou enviar. Já foi. Me lembra lá pra gente marcar e eu digo que eu tenho disponibilidade, aí a gente marca. Tá? Beleza. Disponibilidade total, senão a gente não vai tomar uma cerveja depois. Tem outras turmas. Eu sei. Falou, valeu. Boa noite. Boa noite. Um abraço, tchau. Abraço.